Olá, meus queridos irmãos da Seara de Jesus. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Um oi em especial aos nossos alunos do Básico 2. E nós daremos continuação então do estudo da nossa obra O Céu e o Inferno. E hoje nós vamos tratar do capítulo 5 e vamos falar sobre o purgatório. E nós já tivemos a oportunidade de estudar, de fazer a reflexão sobre o céu, a definição de céu, a definição de inferno. Então, nós já estudamos que não existe um local circunscrito aonde realmente se encontra o céu, um lugar circunscrito aonde realmente se encontra o inferno. Então, com relação às penas e gozos futuros, então não existe essa situação de que o mal sempre perdure, né? Porque nós estamos rumo ao progresso. E essa ideia do purgatório vamos analisar primeiramente na definição da igreja. Então, segundo a crença católica, algumas almas não estão suficientemente livres do pecado e suas consequências para entrar imediatamente no paraíso. Tais almas, em última análise, estão destinadas a se unirem com Deus no céu e para isso devem passar pelo estado de purificação do purgatório. Então, no purgatório, as almas obtêm a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, meus irmãos, olha que interessante. Então foi criado, né, o céu, foi uma definição alegórica, né, e muito explorada depois pela Igreja Católica, né, da questão do inferno e do céu. E agora imagine vocês, quando teve essa definição dessa pena eterna do inferno, né, de ficar queimando eternamente, imagine vocês a cabeça depois das pessoas. Aquela pessoa que cometeu um crime, né, que houve um deslize, né, inclusive no seu aprimoramento moral, houve um deslize, a pessoa errou, né, e quando morreu foi condenada, né, por esses preceitos ao inferno. Imagine os familiares dessa pessoa. Imagine em especial a mãe dessa pessoa, né, que ia às vezes recorrer, né, a um líder religioso, ao padre da época, né, e era dito para ela que o seu filho ia viver eternamente no inferno. Imagine anos e anos nesse suplício, né, do sofrimento dessas pessoas, desses familiares, inclusive na consciência, né, desse irmão que desencarnou, que tem esse conceito muito arraigado, né, da questão do inferno, né, psiquicamente o sofrimento dele. Então, até intuitivamente, às vezes, foi então em 593 depois de Cristo, né, que a igreja então resolveu então criar essa ideia do purgatório, né? Foi admitido apenas no ano de 593. E desses dogmas, então, do céu, do inferno, o mais racional, né, como nós estamos estudando na doutrina espírita, justamente seria essa definição do purgatório. Por quê? Porque, ao contrário desse dogma do inferno, estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis por faltas de menor gravidade. Imagine vocês, meus irmãos, um país hoje em dia, imagine um país onde que qualquer delito que fosse, o cidadão seria condenado à pena de morte, sem qualquer distinção do crime, seja um homicídio, seja um furto simples, né? O cidadão ser condenado à pena de morte. Será que haveria um equilíbrio dessas penas?
né? Então, por isso que houve, então, né, essa ideia, então, do purgatório. Porque antes dessa ideia do purgatório, ou você teria uma felicidade absoluta ou um suplício eterno, né? Então, diante desses questionamentos, com essas intuições, consequentemente dessas interpretações, só que infelizmente sempre por trás disso tem sempre o interesse político-religioso, né? Então começaram a interpretar o quê? O purgatório como um diminutivo do inferno. Desta forma, as almas no purgatório, né, que não saem em razão de seu adiantamento. Então não é através do progresso moral que elas vão sair desse nível do purgatório, e sim através das preces que fazem por ele, dessa intuição relativamente boa. Em razão então dessas políticas religiosas, começaram a ter o que? As preces pagas, né? O comércio das indulgências, a venda de vagas no céu, ficando sob segundo plano a ideia do inferno, que era muito mais vantajoso, então, através dessa política religiosa, a cobrança de indulgência para uma vaga no céu, que Martinho Lutero contestou, dentre outras coisas, o purgatório e as indulgências nas suas famosas 95 teses, nomeadamente na tese 82, que diz: por que o Papa não esvazia o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas? O que seria a mais justa de todas as causas? Se redime um número infinito de almas por causa do funestíssimo dinheiro para a construção da basílica, que é uma causa tão insignificante. Olha só o questionamento que Lutero fez na época. Se realmente a intenção era de caridade, de realmente resgatar aquelas almas que, entre aspas, estariam no purgatório, por que então não se movimentar, né, como foi dito aqui, né, redimisse esse número infinito de almas em troca então do dinheiro? Então essa indignação, né, no caso dessas teses, né, dessa tese que também impulsionou essa reforma de Martinho Lutero. Estou trazendo aqui para vocês também uma ideia do purgatório de Dante Alighieri, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem. Então nós temos aqui o número 1, que é a Ilha do Purgatório, depois Vale dos Excomungados, Vale dos Príncipes, e aí vai indo até o paraíso terrestre. Então essa, além da definição já de Dante Alighieri do inferno, ele também fez essa visão, esse desenho, né, essa visão dele, essa pintura, né, sobre o purgatório. Mas, com relação à nossa doutrina, os espíritos de alta hierarquia, os 200 espíritos de alta hierarquia, responderam para Kardec. Da questão 1011, Kardec pergunta o seguinte: há um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e gozos dos espíritos segundo seus méritos? Aí eles respondem: já respondemos a essa questão. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um possui em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito nem fechado não está destinado a um antes que a outro. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo que eles habitem mais ou menos avançado. Então, meus irmãos, a localização absoluta dos lugares de penas e recompensas não existe senão na imaginação do homem. Provém da tendência a materializar e a circunscrever as coisas dos quais eles não podem compreender
a essência infinita. Em sequência, né, Kardec então pergunta: o que se deve entender pelo purgatório? Aí eles respondem: dores físicas e morais, e é o tempo da expiação, e quase sempre é sobre a terra que fazeis vosso purgatório e que Deus vos faz expiar vossas faltas. Ainda ele complementa: o que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender, não um lugar denominado qualquer, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação completa que os deve elevar ao nível dos espíritos bem-aventurados. Essa purificação, operando-se nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então, essa explicação da questão 1012, então as causas da miséria da vida terrestre só vamos conseguir entender através do quê? Através da pluralidade das existências. É só através da reencarnação que nós podemos então constatar essa justiça divina. Então essas misérias, que são as consequências das imperfeições da alma, ou seja, se é infeliz, é em razão das suas próprias faltas. E esse tempo de expiação, ele não expia somente as suas faltas atuais, isso é muito importante, mas as faltas anteriores, que não foram reparadas. Então, através dessa interação com o próximo, exercitando então essas virtudes morais e evitando o máximo as infelicidades futuras, é que o espírito vá rumo ao progresso moral. Então, a reencarnação é muito importante, inclusive no desenvolvimento então do nosso espírito. Então, através desse hospital escola, que é o nosso planeta Terra, que nós vamos exercitando justamente a nossa reforma íntima. Então, nas encarnações sucessivas que a alma se despoja, pouco a pouco, de suas imperfeições, que ela se purga. Em uma palavra, até que esteja bastante pura para merecer trocar os mundos de expiação pelos mundos mais felizes. E mais tarde, esses para gozar a felicidade suprema. E olha que interessante, eu fiz questão de trazer para vocês o trecho, né, do item 4 do Céu e Inferno. Então, o purgatório não é, pois, uma ideia vaga e incorreta. É uma realidade material que vemos, tocamos e experimentamos. Está nos mundos de expiação. E a Terra é um desses mundos. É o nosso planeta escola. Os homens nela expiam o seu passado e o seu presente em proveito do seu futuro. Olha só que interessante. Os homens nela expiam o seu passado, o seu presente em proveito do seu futuro. Mas, contrariamente à ideia que dele se faz, depende de cada um abreviar ou prolongar a sua estada, segundo o grau de adiantamento e de depuração que tenha alcançado pelo seu trabalho sobre si mesmo. Dele se sai, não porque se terminou o seu tempo ou por méritos de outrem, mas pelo fato do seu próprio mérito, segundo essas palavras do Cristo: a cada um segundo as suas obras. Palavras que resumem toda a justiça de Deus. Olha, meus irmãos, que interessante. Porque nós estamos vendo aqui que é através do nosso esforço próprio, é através do nosso aprimoramento, do aprimoramento dos nossos costumes, que cada dia mais vamos nos libertar, né? Vamos elevar o nosso espírito, as nossas vibrações para um mundo um pouco mais feliz, né? Podemos sair desse mundo de expiação para um mundo de regeneração.
na questão 1014, o que se deve entender por uma alma em pena. Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, a qual podeis proporcionar um alívio que frequentemente ela solicita vindo se comunicar convosco. Aí vem o complemento da questão 664. E olha que interessante, meus irmãos. Então, intuitivamente, quando surgiu a ideia do purgatório, de justamente fazer prece para os irmãos, era justamente isso. É proporcionar um alívio para esses irmãos desencarnados. Só que, infelizmente, reforçando o que já foi dito anteriormente, infelizmente o homem, através dessas políticas religiosas, acabam querendo levar vantagens materiais, como eram cobradas essas indulgências. Então, já que fizemos menção à questão 664, diz o seguinte: é útil orar pelos mortos? Kardec pergunta, e pelos espíritos sofredores, e neste caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Tem elas o poder de dobrar a justiça de Deus? Aí os espíritos respondem: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Olha só, meus irmãos, se na época esses líderes religiosos tivessem ouvido apenas as suas intuições, apenas as suas intuições superiores, de justamente fazer a prece, desprovido de qualquer interesse material, olha quanto que eles poderiam ter ajudado, Aí vem o complemento dessa questão. Por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena e, por seu turno, ele ajuda com sua boa vontade. Esse desejo de melhorar-se, excitado pela prece, atrai, antes de espíritos sofredores, espíritos melhores que vêm esclarecer-vos e consolá-los e dar-lhe a esperança. Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso que seria culpado não o fazendo por aqueles que mais necessitarem. Então, a expiação no mundo dos espíritos e na terra não é um duplo castigo para o espírito. É o mesmo que continuar na terra como complemento, tendo em vista facilitar o seu adiantamento por um trabalho efetivo. Depende dele tirar-lhe proveito. Não vale mais para ele retornar à terra com a possibilidade de ganhar o céu do que ser condenado sem remissão deixá-la? Essa liberdade que lhe é concedida é uma prova de sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem deva tudo aos seus esforços e seja o artífice de seu futuro. Se é infeliz, e se é por um menor ou maior tempo, disso não pode culpar senão a si mesmo. O caminho do progresso lhe estará sempre aberto. Então, meus irmãos, o sofrimento é o quê? É inerente à imperfeição. Sofre-se como se estivesse doente, e o tempo durará até que esteja curado. Então, por exemplo, sofrerá as consequências do orgulho até que deixe de ser orgulhoso e daí por diante, Então, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual. Então, quando adquire uma consciência sobre suas imperfeições, então depois, na vida corporal, quando ele tem essa possibilidade de reencarnar
nesse planeta escola, que ele dá a vir, né, para reparar, né, e através dessa interação com o próximo, né, superar, né, essas vicissitudes rumo ao progresso moral. Então, meus irmãos, além do que consta no livro Céu e Inferno, além do que consta também no nosso livro dos Espíritos, eu trouxe para vocês, né, como referência, depois para os irmãos que façam a leitura dessas obras, né, de psicografada por Chico Xavier, né, eu trouxe 3 exemplos para vocês, que eu vou passar aqui, para vocês. Primeiro é do livro Mecanismo da Mediunidade, do capítulo 24, Obsessão. Então, desse capítulo 24 do livro Mecanismo da Mediunidade, nós vamos ver um item aqui que eu vou passar para vocês, das zonas purgatórias. É muito interessante, é curtinho, e nós vamos ler juntos aqui. Então, as zonas purgatórias, entendendo-se que todos os delinquentes deitam de si oscilações mentais de terrível caráter, condensando as recordações malignas que albergam no seio, compreenderemos a existência das zonas purgatórias ou infernais como regiões em que se complementam as temporárias criações do remorso, associando arrependimento e amargura, desespero e rebelião. Na intimidade dessas províncias de sombra, em que se agrupam multidões de criminosos segundo a espécie de delitos que cometeram, espíritos culpados, através das ondas mentais com que essencialmente se afinam, se comunicam reciprocamente, gerando ante os seus olhos quadros vivos de extremo horror, junto dos quais desvairam, recebendo de retorno os estranhos padecimentos que criaram no âmbito alheio. Claro está que, embora comandados por inteligências pervertidas ou bestializadas nas trevas da ignorância, esses antros jazem circunscritos no espaço, fiscalizados por espíritos sábios e benfazejos, que dispõem de meios precisos para observar a transformação individual das consciências em processo de purificação ou regeneração, a fim de conduzi-las às providências compatíveis com a melhoria já alcançada. Semelhante supervisão, entretanto, não impede que essas vastas cavernas de tormento reeducativo sejam em si imensas penitenciárias do espírito, a que se recolhem as feras conscientes que foram homens. Ao permanecerem detidas por guardas especializados, que lhes são afins, o que nos faz definir cada purgatório particular como prisão manicômio, em que as almas embrutecidas no crime sofrem de volta o impacto de suas fecundações mentais infelizes. Tiranos, suicidas, homicidas, carrascos do povo, libertinos, caluniadores, malfeitores, ingratos, traidores do bem e viciados de todas as procedências, reunidos conforme o tipo de falta ou defecção a que se renderam, se examinados pelos cientistas do mundo, apresentariam à medicina os mais extensos quadros para estudos etiológicos das mais obscuras enfermidades. Deduzimos assim que todos os redutos de sofrimento além túmulo não passam de largos porões do trabalho evolutivo da alma, à feição de grandes hospitais carcerários para tratamento das consciências envilecidas. Olha só, meus irmãos, que interessante então, né, esse capítulo do mecanismo da mediunidade. Primeiro, né, esses locais, né, através
das vibrações, né? Que não existe um local circunscrito, né? Mas justamente onde os pensamentos iguais, né, se atraem, né? E mesmo assim, nessa psicosfera de sofrimento, eles nunca deixarão de ser amparados pelos espíritos superiores, né? Porque através da iniciativa de cada um depois, eles estão ali para ajudar. Eu vou mostrar para vocês também, do livro Ação e Reação, né, o capítulo 19, né, o capítulo 19 é Sanções e Auxílios. Então aqui na página 247, nós vamos falar justamente sobre a eficácia da prece. Aqui tem um exemplo aqui no livro, né, que é muito interessante se vocês leem com calma depois desse capítulo, que vai falar justamente da eficácia da prece. Olha só. Então, de que vale a súplica, rogando essa ou aquela medida, atinente à nossa reeducação? Está falando sobre a eficácia da prece. Não formule semelhante problema, falou Druso em voz grave. A prece, no sentido a que aludimos, é sempre um atestado de boa vontade e compreensão, o testemunho da nossa condição de espíritos devedores. Sem dúvida, não poderá modificar o curso das leis, diante das quais nos fazemos réus, sujeito a penas múltiplas, mas renova-nos o modo de ser, valendo não só como abençoada plantação de solidariedade em nosso benefício, mas também como vacina contra reincidência no mal. Além disso, a prece faculta-nos a aproximação com os grandes benfeitores que nos presidem os passos, auxiliando-nos a organização de novo roteiro para a caminhada segura. Está vendo que interessante, meus irmãos? Essas obras, né, de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, elas vêm de encontro justamente com a codificação. Tudo aquilo que nós falamos anteriormente na questão 664, agora André Luiz, como um repórter, né, do plano espiritual, narrando todo esse aprendizado, né, do plano espiritual como auxílio, né, nos traz justamente o mesmo ensinamento que a questão 664 nos traz sobre a eficácia da prece. Né? Que interessante, né, essa comunhão das obras de Chico Xavier, né, ditadas por André Luiz e psicografadas por Chico Xavier, né, essa comunhão com a nossa codificação. Então, além dessa obra Ação e Reação, eu vou fazer apenas uma menção aqui do capítulo 15 dos livros Os Mensageiros também. André Luiz faz uma descrição muito bem detalhada sobre essas zonas inferiores e essas estações de tratamento, né? Os postos de socorro, né? Então vale muito a pena os irmãos lerem essas obras, né? Temos também algumas outras referências que eu posso passar para vocês, por exemplo, na Revista Espírita, né, de 1863, né, no caderno de fevereiro. Temos também comentários sobre o purgatório na Revista Espírita também de 1868, né. Outro livro interessante também passar para vocês é No Mundo Maior, né, no capítulo 12, também faz uma referência muito interessante desse tema, né, purgatório. É isso, meus irmãos. Essa pequena reflexão que eu trouxe para vocês, o estímulo que eu faço para que os irmãos leiam as obras de Chico Xavier, né, ditado por André Luiz, né, Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Os Mensageiros, né? Leiam essas obras porque complementam justamente a nossa codificação. Então refaçam a leitura do capítulo 5 do livro Céu e Inferno, tema purgatório. Essas questões que foram mencionadas
aqui do Livro dos Espíritos e também, se puderem, façam uma releitura desses capítulos que vocês podem encontrar em PDF também. Então, uma boa reflexão, bom estudo para vocês e que possamos estar juntos sempre. Que assim seja, graças a Deus.